INSS. Veja as principais mudanças para dar entrada na aposentadoria em 2021. Conforme matéria publicada no G1, portal de notícias da Globo, referente às mudanças nas regras de transição, as quais permitem aos segurados do INSS se aposentem antes da idade mínima estabelecida pela reforma da Previdência. A publicação está se referindo à Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que trouxe uma série de mudanças para o brasileiro conseguir a aposentadoria. Entre elas, as regras de transição que se modificam anualmente. As regras transitórias são para os segurados que já estavam contribuindo para o INSS antes da reforma, mas que ainda não concluíram os requisitos para dar entrada na aposentadoria. O objetivo é permitir que os atuais trabalhadores se aposentem antes da idade mínima estabelecida pela reforma, ou seja, aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Ressaltando que o segurado sempre poderá optar pela forma mais vantajosa. Se o segurado já cumpria os requisitos para se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, e ainda não pediu o benefício, ou pediu em data posterior, terá o direito respeitado quando o INSS conceder a sua aposentadoria, e ficam valendo as regras de antes da reforma. Isto, em respeito ao princípio do direito adquirido, previsto no artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A reportagem do G1 elenca o que muda dentro das regras de transição no ano que vem, confira a seguir. Sobre a regra de transição pelo sistema de pontos. Pelo chamado sistema de pontos, o trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade mais o tempo de contribuição. O número está em 87 para as mulheres e 97 para os homens, respeitando o tempo mínimo de contribuição, que atualmente é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres, em 2033, e 105 para os homens, em 2028. Assim, em 2021, o número passará para 88 pontos para mulheres e 98 pontos para os homens. Por exemplo, se em 2020 uma mulher com 57 anos de idade e 30 de contribuição poderia se aposentar, em 2021 será preciso ter, no mínimo, 58 anos de idade e 30 de contribuição. Poderá dar entrada também com 57 anos e 6 meses de idade e 30 anos e 6 meses de contribuição, ou 57 anos de idade e 31 de contribuição. A regra tende a beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo. É aplicável para qualquer pessoa que já está no mercado de trabalho, e é a que atinge o maior número de trabalhadores. O valor da aposentadoria seguirá a regra de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para mulheres e 20 para os homens, crescendo 2% a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS, atualmente em R$ 6.101,06. Transição por tempo de contribuição mais idade mínima. Nessa regra, a idade mínima começa em 56 anos para mulheres e 61 para os homens, subindo meio ponto a cada ano até que a idade de 65, homens, e 62, mulheres, seja atingida. Em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens. Nesse modelo, também é exigido um tempo mínimo de contribuição, 30 anos para mulheres e 35 para homens. Em 2021, as mulheres precisarão ter 57 anos e os homens, 62 anos, com um mínimo de 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. A remuneração será calculada a partir da média de todos os salários de contribuição, com a aplicação da regra de 60% do valor do benefício integral por 15 ou 20 anos de contribuição, acrescendo 2% a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS, atualmente em R$ 6.101,06. Regra de transição por idade. Nessa regra, para os homens, a idade mínima continua sendo de 65 anos. Para as mulheres começa em 60 anos. Mas, desde 2020, a idade mínima de aposentadoria da mulher é acrescida de 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos em 2023. O tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos para ambos os sexos. Portanto, a mudança nessa regra de transição é só para as mulheres, que terão que completar 61 anos em 2021.
A remuneração será calculada a partir da média de todos os salários de contribuição, com a aplicação da regra de 60% do valor do benefício integral por 15 ou 20 anos de contribuição, crescendo 2% a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS, atualmente em R$ 6.101,06. Transição com pedágio de 50%. Nessa regra, quem estava há, no máximo, 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, na data da aprovação da reforma, poderá se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver a 1 ano da aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando 1 ano e meio. Neste caso nada muda, isso porque o segurado continuará tendo que cumprir os 50% de pedágio. Porém, nesta regra incide o fator previdenciário, fórmula matemática que envolve 3 fatores: idade no momento da aposentadoria, tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida calculada pelo IBGE no ano em que a aposentadoria foi requerida. As projeções do IBGE mostram que a expectativa de vida ao nascer cresce a cada ano, com base em projeções demográficas que analisam a população como um todo, e, à medida que a expectativa de sobrevida, por quanto tempo as pessoas viverão após determinada idade, também sobe. Com as pessoas vivendo mais, essa tendência reduz o valor da aposentadoria pelo fator previdenciário, ou faz com que o segurado tenha de trabalhar mais para ter o mesmo benefício. Como a tabela de expectativa de vida subiu recentemente, o trabalhador terá que trabalhar cerca de 2 meses a mais em 2021 para compensar o fator previdenciário e manter o mesmo benefício que receberia antes de dezembro de 2020. Ou o fator previdenciário poderá prejudicar o segurado e reduzir o valor final do benefício em até 40%. O valor do benefício será a média das 80% maiores contribuições, reduzido pelo fator previdenciário.